Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, meu nome é Peterson. Estou concluindo o curso de bacharel em Teologia pela Uninter e devido à pandemia do Covid-19, o estágio que era feito de maneira presencial e foi possibilitado, através de uma portaria do MEC, ser feito de outra forma, remota também, né, para poder não estar parando os estudos. E junto com o meu grupo aí nós decidimos fazer um trabalho sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso, né? Então, vou começar falando um pouco da minha parte aí, que ficou sendo a história do ecumenismo e diálogo interreligioso. Então, para começar a falar sobre o assunto, primeiro a gente tem que saber o que significa o ecumenismo, né? O ecumenismo ele vem da origem da palavra grega oikomene, que quer dizer o quê? Terra habitada, mundo habitado. No sentido de centralização, né? De unidade, de universalidade. O que quer dizer que antes essa palavra ela era entendida como a união das religiões cristãs, né? Que as religiões aí pudessem se juntar e formar uma única religião. E o que seriam essas igrejas cristãs? Aí, o catolicismo, né, que era bem forte na época, a igreja ortodoxa, enfim, unir todas as igrejas cristãs em uma só. E não deu muito certo, né? Até hoje não funciona muito bem assim, dessa maneira. Depois, essa palavra ecumenismo, ela foi tomando outro sentido, outro rumo, né? Ela passou a ter um conceito da união das igrejas cristãs, mas não como uma única igreja. Ela já tinha um conceito mais de unidade, de que elas pudessem estar caminhando juntas aí, né? Superar as divergências e caminhando de uma outra forma e se ajudando, né? O diálogo interreligioso já é o conceito de outras religiões, né? Enquanto o ecumenismo seria a união das igrejas cristãs, o diálogo interreligioso seria, como o próprio nome já diz aí, o diálogo entre as religiões, né? O cristianismo com o judaísmo, com o budismo, dá para observar na foto aí, que já é um movimento que vem acontecendo, né? Foto mais recente com o Papa Francisco. E é isso. Então vamos lá, agora que já sabemos o conceito aí de ecumenismo e diálogo religioso, podemos entrar no assunto propriamente. E vou começar explicando o que seria esse movimento, o que seriam esses movimentos, né? Seria justamente aí combate ao fanatismo e ao radicalismo religioso, porque a gente sabe que desde o começo dos tempos aí essa situação de religião traziam grandes problemas e hoje ainda a gente vê esse tipo de situação acontecendo aí. Um exemplo agora mais claro é a situação do Afeganistão, perseguição deles aí dos cristãos, né? A gente vê que eles têm assassinado cristãos aí e tal. Então você vê que apesar dos anos ter passado, ainda é uma realidade essa situação. Agora eu vou falar os principais movimentos ecumênicos e interreligiosos. O que seriam esses movimentos, né? Foram fatos que foram acontecendo, reuniões, concílios, no decorrer da história, e que marcaram esses movimentos aí. O que são concílios? Então, eles reuniam várias autoridades, né? Então, vão estar aparecendo esses concílios. E eles são de grande importância. Então, vou passar aí para o primeiro concílio de Jerusalém. Aconteceu no século I aí, pós morte de Cristo, e
Por que é entendido como um concílio? Porque juntou, né, as autoridades da época para poder decidir aí sobre os gentios, né, que seriam os não hebreus, que está fazendo essa igreja crescente cristã, né? Diz que teve Paulo participou desse concílio, Tiago Justo, que foi um grande como se diz, que deu continuidade fortemente pós-morte de Cristo também, participou desse concílio, entre as outras autoridades. Aqui o primeiro concílio de Constantinopla, que foi em 381, e que debatia a natureza de Cristo e o arianismo. Então, foi um concílio já mais avançado, por exemplo, de Cristo ainda, em 381 pós-Cristo, onde já se começavam a fazer alguns questionamentos, né, sobre Cristo e a história dele. Então, esse concílio foi importante também e reuniu várias autoridades da época aí do cristianismo para decidir alguns conceitos, né, sobre o que era acreditado na época. Um outro concílio extremamente importante para a história, né, a Igreja Católica e os teólogos para decidir foi a situação do Concílio de Trento. O que foi de Trento? A reforma protestante teve um impacto muito forte na igreja. Depois das 95 teses aí o impacto do que aconteceu, porque como a Igreja Católica era muito forte, essa situação trouxe um abalo na estrutura da instituição. Então, a igreja teve que se posicionar, teve que se reunir para poder reorganizar as ideias, reorganizar a forma que ela iria agir dali para frente. Então, foi conhecido também como Concílio da Contra-Reforma, porque ele aconteceu devido aos eventos causados pela Reforma Protestante. Sociedades missionárias. Então, devido à expansão colonial dos povos protestantes, eles começaram a se reunir em sociedades para poder estar avançando aí com suas missões pelo mundo, né? Então, tem aí a data das principais sociedades missionárias aí e os locais onde eles participaram. Mais uma coisa mais interessante de ser observada. Associação Cristã de Moços, isso foi uma associação também que muitas coisas foram surgindo, né, no decorrer do tempo. E a Associação de Moços foram os jovens que decidiram participar aí, criando esse movimento ecumênico. Foi criado em Londres e se espalhou pelo mundo, né? Aliança Evangélica, criada em 1846, e foi como se fosse um concílio, né? Só que dos evangélicos aí. Foi criado em Londres devido à ameaça da fragmentação do protestantismo. Ele foi criado aí esse concílio ecumênico evangélico universal. Associação Feminina Cristã, criada em 1855, e as mulheres no começo não tinham muito, desde os tempos antigos, né? As mulheres foram ocupando seu espaço aí, foram batalhando e tomando posse de algumas coisas. E esse foi um movimento criado justamente por isso, né? Elas foram se organizando, foram grandes líderes das iniciativas ecumênicas. Elas foram tomando proporção, foram tomando espaço dentro da religião também. E até hoje a gente vê que tem grandes pastoras aí fazendo um excelente trabalho, né? Concílio do Vaticano I. Esse Concílio do Vaticano I, de 6970, 1869, 1870, ele também foi muito importante, né? Na verdade, o concílio ele é muito importante. Então, se toda vez que acontece um concílio, muitas ideias são retomadas, muita discussão
acontece, em cima do que se vem vivendo dentro do momento histórico, seja por uma crise política, por uma crise institucional, uma crise mundial, né? E a evolução do mundo também traz essa necessidade da igreja se reunir para poder estar tomando algumas atitudes, para poder estar buscando trazer mais pessoas para a igreja, tentar ver a vivência do cotidiano de uma outra forma, né, para tentar não se deslocar tanto assim do momento atual, né. Esse Concílio do Vaticano I, ele prezava sobre autoridade papal, né. O Papa tinha um poder limitado e ele era tido como que se ele não errasse, né? Ainda é por aí, né? Porque as decisões do Papa, ela viravam como doutrina da igreja, e essa doutrina ela era imutável, porque toda vez que o Papa ele tomava uma decisão referente a algum assunto, ele dizia-se como orientado pelo Espírito Santo. Então, como o Papa é a maior autoridade da Igreja Católica, o que ele dizia se tornava doutrina, e essa doutrina ela se torna imutável, né? Porque como foi orientado pelo Espírito Santo, ela tinha um poder de verdade inquestionável. Parlamento Mundial de Religiões, né? Uma organização internacional, nasceu em Chicago, e foi a primeira vez na história humana que se tentou criar um foro de diálogo entre todas as religiões mundiais. Então, esse parlamento tem uma importância tremenda, né, de tentar unir as religiões. Então, você vê que ele foi iniciado em 1893, e na foto que aparece aí, esse parlamento aconteceu em Salt Lake, em 2015. Isso é uma reunião que ainda acontece nos dias de hoje, e buscando a tolerância, paz, convivência, né, que é os pilares aí do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Aqui tem a data de alguns eventos que aconteceram desse parlamento. E agora o Conselho das Igrejas, Conselho Nacional das Igrejas, 1905. Foi criado nos Estados Unidos também, e atualmente é uma associação de 35 grupos de fé cristãos, com 100 mil congregações locais e 45 mil de aderentes. Inclui uma grande variedade das principais igrejas históricas pacíficas. Foi um conselho criado também para fortalecer o movimento das igrejas, né? Semana de oração pela unidade dos cristãos. Isso foi uma coisa criada também, né, para fortalecer o movimento ecumênico e interreligioso, né? A unidade essa semana de oração busca a unidade pelos cristãos. É mais visada para o ecumenismo, né? Uma vez que o ecumenismo, relembrando aí, é a unidade dos cristãos, das religiões cristãs, né? Ele buscava isso, agora ele busca a interação entre as três religiões cristãs, e a Semana da Oração ela vem aí para fortalecer essa busca pela unidade. Conferência Missionária Mundial. Em Edimburgo, em 1910, é considerado o marco do ecumenismo, como entendido hoje, a busca da unidade entre as igrejas cristãs. Então, mais uma conferência missionária visando a união das igrejas cristãs. Vamos ver que através dos slides aí são movimentos que foram tomando grandes proporções, né? Porque você vê a data que eles foram criados, eles perduram até hoje, né? As conferências, os concílios, as associações, até a Semana da Oração, o slide anterior, também existe ainda nos dias de hoje. Conselho Mundial das Igrejas.
O Conselho Mundial das Igrejas começou com 197 denominações. Mais uma vez, aí é um conselho que vem buscando cada dia mais também fortalecer esse movimento. Você vê pela foto aí também, não é tão antiga essa foto, né? E o Papa João Paulo aí. E esse conselho também é de muita força, né? Depois a gente vai ver nos outros slides na frente. Esse Conselho Mundial das Igrejas é um organismo internacional, né? Então, a amplitude dele de religiões, de autoridades religiosas, de um impacto muito forte na sociedade. Bom, agora o Concílio do Vaticano II. Concílio do Vaticano II. Começou com o Papa João XXIII e terminou pelo Papa Paulo VI. Esses concílios, geralmente, eles demoravam um determinado tempo, né? Não era coisa que começava hoje, assim, terminava amanhã, não. Ele demorava meses, anos, né? Você pode ver que o Concílio do Vaticano II começou em 61, terminou em 62. Começou, na verdade, ele foi proposto em 1961. Em 1962, ele teve início, né? E terminou apenas em 1965, até sob o comando de outro papado, aí, do Paulo VI. Então, esse era um momento já, 1961, que a sociedade já vinha tomando outro rumo, né? Essa evolução dos tempos, você vê que ela impacta em tudo, né? Não cultural somente, socialmente, cultural, mas também na parte religiosa. Então, toda vez que algum evento de proporções assim que mexe, né, com a sociedade, então a igreja precisa se unir para poder estar tomando novas atitudes, para poder conseguir conquistar mais fiéis, conseguir manter os fiéis que já estão, conseguir tomar um direcionamento que acompanhe as novidades do mundo, né? Então, esse Concílio do Vaticano II foi mais ou menos isso daí. Aqui os organismos ecumênicos, coloquei os 3 ali, que são os principais para a nossa parte aqui. Conselho Mundial das Igrejas, foi o que eu tinha falado em alguns slides anteriores, que começou em 1948, e por ser um conselho mundial das maiores autoridades religiosas, então ele tem um impacto muito forte aí tanto nas decisões, na maneira que ele desenvolve o trabalho no mundo religioso. Esse aqui é o Conselho Latino-Americano das Igrejas, referente à América Latina, também de proporções que fazem grande diferença nos conceitos definidos de igreja pela América Latina, uma reunião que acontece de tempos em tempos, mas que ainda perdura até hoje no meio religioso, de suma importância, né? No Brasil, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, CONIC, que é composto pela Igreja Aliança de Batistas do Brasil, Católica Apostólica Romana, entre outras aí. É um conselho nacional das principais religiões, das principais igrejas aí, que sempre tem o mesmo objetivo, né? Que é de promover uma relação de crescimento com as outras igrejas, com as outras religiões, para poder estar
está prestando um serviço melhor aí para as pessoas, para poder estar se unindo, fazendo que não exista mais esse conflito, né, de ideias, que consiga chegar pelo menos num respeito entre as religiões e que elas possam estar se ajudando, apesar das suas diferenças. Bom, a missão desses movimentos todos aí, esses concílios, desses movimentos interreligiosos, é fortalecer o testemunho, né, das igrejas aí, fomentar o diálogo interreligioso e promover a interlocução com organizações da sociedade civil e governo para incidência pública em favor de políticas que promovam a justiça e a paz. Então, eles precisam estar trabalhando de maneira com que ajudem, né, a sociedade no conceito geral aí, porque tem um poder muito grande de agregar, né, junto, igual está dizendo ali, junto ao governo, porque faz um trabalho bom com a sociedade e juntamente com o governo ele consegue fazer essa promoção de justiça e paz de uma maneira mais direta, né? A visão é o tamanho, né? Está crescendo aí, se organiza com o maior número de igrejas. Por que ser o maior número, um organismo com o maior número de igrejas? Para poder estar atingindo mais lugares aí, mais pessoas e valores. Valores aí é o ecumenismo, diálogo interreligioso, promoção e defesa dos direitos humanos de uma cultura de paz. Então, é a busca pelo respeito, pela igualdade, pela aceitação das diferenças, apesar de cada um ter um direcionamento aí para poder, pelo menos, se respeitar, né? Independente do que venha acontecer, que se respeite, que se ajude, para que o objetivo final seja sempre a melhoria da sociedade, das pessoas. O rumo dos diálogos. O que seria o rumo dos diálogos aí? É o resultado, né, do diálogo. O que acontece nos momentos em que as pessoas tentam dialogar e não, por que as coisas geralmente não saem de uma maneira positiva, né, que consegue chegar num consenso, né? Então, primeiro é o exclusivismo, só a minha religião ou igreja é verdadeira. Isso acontece muito, né? As pessoas às vezes nem só pensam, às vezes até falam, né, que de maneira bem direta, né, que ela acredita apenas na dela e gera um isolamento, né, um conflito. Então, complicado. O segundo é o relativismo. Todas as religiões e igrejas são verdadeiras. Ele ignora que igrejas e religiões têm diferenças, essa parte do relativismo, né? Então, nem sempre Deus é o mesmo, todas as religiões. Então, a gente precisa saber que existe diferença, sim, só que não quer dizer que precisam ser inimigos. Pode ter as diferenças, mas pode ter uma harmonia, né, entre as diferenças. Inclusivismo. As outras religiões e igrejas são estágios inferiores à minha. Então, ele uma visão, já tem uma visão de inferioridade, né, para as outras religiões aí. Somente a dele é que é boa e que prece que as outras não são dessa maneira. Então, isso já vê que já quebra também a situação do bem-estar coletivo aí, de estar respeitando, de estar aceitando as outras opiniões, né? E no quarto é o diálogo. O diálogo que seria a busca aí do objetivo desses movimentos aí de religiosidade, de ecumenismo, né?
que é o respeito a outra religião ou igreja, mas sigo a minha. Quer dizer, ele respeita a outra religião ou igreja, mas segue a minha. Que é o que realmente deve ser feito, né? Você ter o seu objetivo, a sua crença, a sua religião, a sua missão, e você saber respeitar do outro. Não que não possa ter um diálogo, nada disso. Exatamente isso, o proposto aí, né? Você saber conversar, saber respeitar, saber ouvir. Então, seria mais ou menos isso. Os tipos de ecumenismo. Nós vimos ali atrás os tipos de diálogos, né, interreligiosos, e agora vamos ver os tipos de ecumenismo. Primeiro ecumenismo é o ecumenismo espiritual, que pressupõe a superação das diferenças humanamente superáveis em uma obra de Deus. Então, o ecumenismo por si só já seria uma obra de Deus, né? Que é superar essas diferenças aí que, a princípio, são insuperáveis. Próximo aí, ecumenismo institucional. É aquele que ocorre ao nível das instituições promotoras do ecumenismo, como o Conselho Mundial das Igrejas, que nós falamos lá atrás, e o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. Então, o ecumenismo institucional é justamente a promoção dessa unidade, né, dos movimentos aí, dos conselhos, das instituições promotoras do ecumenismo. Então, até isso ele busca, né? Porque quanto mais forte, mais unido for, melhor para a promoção da ideia, para a difusão da ideia, né? O próximo aí, o ecumenismo oficial é aquele que envolve as autoridades eclesiásticas das diversas igrejas. Então, você pega os principais líderes aí do catolicismo, da igreja ortodoxa, da anglicana, que são, como o ecumenismo visa a união das igrejas cristãs, então o ecumenismo oficial, como diz autoridades eclesiásticas aí, diversas igrejas cristãs, seria o caso aí, né? Próximo, o ecumenismo doutrinal. São as iniciativas e diálogos sobre as diversas questões doutrinais que estão na raiz das divergências. Busca atingir pontos de convergência no que é essencial do cristianismo. Então, ele busca aí uma união, né, das doutrinas das igrejas cristãs, que já é uma coisa um pouco mais complexa, né, porque cada igreja ali vai buscando sua doutrina, o seu direcionamento, por isso que elas são separadas, né? Elas têm as suas diferenças aí. E o ecumenismo doutrinal seria mais ou menos a união dessas ideias, né, num ponto comum. O ecumenismo local responde às iniciativas e ações comuns que ocorrem na base das igrejas. Então, seria esse momento de unidade também das ações que ocorrem nas bases das igrejas. Unir aí os locais, as ações, poder estar fazendo um trabalho maior aí a respeito do ecumenismo. E o ecumenismo secular. O ecumenismo secular é uma corrente do movimento ecumênico representada por aqueles que, diante do impasse da lentidão de diversas instituições em realizar a unidade, creem que somente a aplicação do método indutivo, que parte da história concreta, que se está inserido da encarnação como tema central, poderá levar adiante a tarefa ecumênica. Pensamento e ação ecumênicas devem estar centrados no mundo secular, no serviço do ser humano. Assim, o ecumenismo secular coloca-se na busca da justiça, da paz, da ecologia, da luta contra a pobreza, expressa nas diversas teologias da libertação. Então, esse ecumenismo secular aí é uma corrente do movimento ecumênico, representada pelo impasse, né, pela lentidão das instituições em realizar a unidade. Quer dizer, séculos já passaram, né?
e não se chega a você não vê um resultado concreto de uma evolução dessa unidade. Né? Você vê que começou lá no século I, no primeiro concílio de Jerusalém, a situação dos gentios, né, que eram os não-hebreus, tentar iniciar na religião cristã, e era ainda, né, questionado sobre algumas situações das leis mosaicas, leis antigas aí do tempo de Moisés, que os hebreus seguiam firmemente aí, e devido a algumas coisas dos gentios não estarem a par e estar fazendo da maneira como os hebreus queriam, eles muitas vezes eram excluídos de seguir nesse rumo, né? Então o Concílio de Jerusalém já começou aí a pegar a nova doutrina de Cristo, que era começar a aceitar as pessoas através das suas diferenças aí, poder estar dando oportunidade delas estar se aproximando mais de Deus, de Cristo. Agora, coloquei um pouco aqui sobre a fundamentação bíblica, né, para falar desses movimentos ecumênico interreligiosos. Peguei as passagens do Antigo Testamento, duas passagens do Novo Testamento. O Antigo Testamento, a primeira aliança, mostra que o projeto de Deus visa a unidade do seu povo. Então, vou ler aqui as duas passagens. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos os que o invocam. O Senhor Deus nudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, desde o Antigo Testamento, você pode observar que o projeto de Deus visa a unidade do seu povo. Né? Ele usa o povo de Israel para mostrar a sua força, o seu poder, a sua verdade, e muitas pessoas não acreditam. O próprio povo de Israel muitas vezes murmurou contra o Senhor, né? Não acreditou, mas mesmo assim ele continuou buscando essa situação da unidade, né? Através das passagens a gente pode observar. Claro que as passagens elas precisam ser lidas num contexto geral da estrutura do texto, mas a gente já consegue, através das histórias, das leituras, a gente já consegue perceber com entendimento essa busca pela unidade, né? O povo de Israel que participava das batalhas em nome de Deus. Isso era uma forma de Deus também mostrar aos outros povos, né, a sua existência, o seu poder. E através dos tempos isso continua acontecendo, né? Como antes era uma batalha propriamente, né, de guerra, as pessoas viam aquilo, né? O próprio povo dele, como eu disse, participava das coisas, viam as benfeitorias, os milagres de Deus aí, e posterior eles esqueciam, né? Os inimigos também muitas vezes se abrilhantavam com as situações que aconteciam, e só que depois esqueciam do que havia visto, que havia acontecido. E até nos tempos de hoje, né, a gente vê que a batalha não é essa guerra própria de exército, mas uma guerra que seja uma batalha de momentos, de qualquer situação que a pessoa busca Deus, depois ela simplesmente esquece ou murmura contra Deus, porque depois que consegue o objetivo, ela não consegue continuar ali no caminho que dificulta essa situação da unidade do povo, porque pessoas começam a pensar de forma diferente, conseguem
começam a seguir outros caminhos, aí começam a aparecer as ramificações, né, dos movimentos em si. Aí agora vamos pular um pouco para o Novo Testamento, onde Jesus, a gente pode ver no decorrer da história, a quebra que ele fez das barreiras, né, religiosas, porque era um conflito, né, muito grande, ele próprio passou por isso, de ter sido condenado justamente por estar fugindo daquela obrigação, né, religiosa, daquele radicalismo, daquele fanatismo religioso. Então Jesus veio buscar essa quebra, né, religiosa, social, cultural. Você vê que como a gente mostrou nos slides anteriores aí, a respeito da associação feita pelas mulheres lá, Jesus também chegou para quebrar esse paradigma. As mulheres não tinham espaço para falar, não poderiam sentar na mesa com outras pessoas, não podiam participar, falar nas sinagogas. Então, Jesus veio mudando essa situação, e isso fica cada vez mais claro. Isso é mais uma vez a busca pela unidade, né? Aí tem a passagem de João ali que diz aqui: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É outra passagem também assim. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Essa passagem de Marcos aí. Então, a gente vê na Bíblia, também, como eu disse, no Antigo Testamento, as passagens, você vai lendo a história, você vai entendendo. E no Novo Testamento seria mais ou menos a mesma coisa aí, né? Mais ou menos não, né? Seria a mesma coisa. Porque Jesus buscava justamente a união, né? Jesus, ele falava com o judeu, com o romano, com o fariseu, com o coletor de impostos, com o leproso, com a mulher. Ele falava com todo mundo. Isso acho que seria o sinal mais claro da busca para a unidade, né? Ele aceitava todo mundo, ele falava para todo mundo, né? E isso mostra que esse é o caminho, né? E esses movimentos justamente tentam alcançar esse feito. O ecumenismo, principalmente porque ele se baseia na ideia de Cristo, né? Então, a passagem de Cristo, as ideias de Cristo são muito mais ligadas nesse conceito, né? Elas são muito mais claras. Jesus foi muito claro quanto essa situação de unidade, né? De busca sem diferenças, né? De aceitar, de respeitar. Então, o cristianismo ele tem essa como base esse movimento por si só, né? Se você somente acompanhar o Novo Testamento, você já vai conseguir ter essa visão mais clara, né? Então, concluindo aí a ideia dessa apresentação, seria mais ou menos isso, né? O ecumenismo, diálogo interreligioso, seria, acima de tudo, aí, movimento relacionado à quebra da intolerância, né? Intolerância, a falta de respeito, a falta de diálogo, a falta de amor ao próximo, e que apesar de as religiões já conseguirem ter esses movimentos aí de um contato maior, poder estar se relacionando, conversando, troca de informações, de ideias, o resultado concreto mesmo ainda não tem
tanta amostra ainda nem do ecumenismo, que seria ainda mais fácil, porque como a ideia básica central seria o cristianismo, então era para ser pelo menos uma situação de ser mais fácil, né, de lidar, de chegar no consenso comum. Igrejas aqui dentro de uma cidade pequena, você vê que tem esse conflito, tem essa intolerância, tem essa rixa, né? A igreja católica, as igrejas evangélicas ali. Então você vê que é um trabalho que já levou tempo, que leva e que ainda vai levar tempo, né? Para poder estar dando resultado aí. Então, a apresentação desse trabalho seria mais ou menos isso. Espero que tenha agregado um pouco de informação para vocês aí. E é isso aí. Obrigado a atenção de todo mundo.